Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos dar início ao nosso quinto estudo ou palavra aos pais desse ano. Nosso tema de hoje é as crianças e o culto ao Senhor. Um tema muito importante, tendo em vista que o culto ao Senhor é uma obrigação da igreja, ao mesmo tempo que é um deleite para a igreja, que deve adorar o Senhor com prazer. E o culto ao Senhor, ele não foca no indivíduo apenas, mas na família. A família deve adorar o Senhor, a família deve glorificar a Deus. Então, os filhos também devem estar presentes no culto ao Senhor. Nós vamos dar início orando para que Deus nos dê sabedoria nesse momento. E então seguiremos com nossa palavra aos pais. Vamos orar ao Senhor então. Senhor Deus amado, louvado seja o teu nome. O Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. E de geração a geração a tua fidelidade. Nós louvamos o teu nome por tudo, por tua graça, tua misericórdia, teu amor, demonstrado na cruz do Calvário, quando Cristo Jesus entregou a sua vida por nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não só salva indivíduos, mas atrai famílias inteiras para caminharem contigo. Porque a tua igreja é formada de famílias, para que essas famílias glorifiquem teu nome, mostrando inclusive o relacionamento do Senhor com seus filhos e o de Cristo com a sua noiva, que é a igreja. Que o Senhor nos dê palavra para que sejamos edificados, que os pais possam aplicar a própria vida e a sua relação com os filhos, que o Senhor nos ajude a conduzir os filhos no Senhor, a conduzir os filhos em Cristo e para Cristo. Receba a nossa oração, nossa gratidão, fica conosco, dirigindo-nos pelo teu Santo Espírito e palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós começamos o ano, no nosso primeiro estudo, a nossa primeira palavra aos pais de 2020, teve o seguinte tema: filhos, o que eles são para vocês? Nós levamos então os pais a pensarem qual a visão que eles têm sobre os filhos. Qual é a sua visão sobre os filhos? Isso é importante. O que o filho é para você? Deixe-me mostrar que há visões diferentes que os pais podem ter sobre seus filhos. Por exemplo, há pais que acham que os seus filhos são anjos. E anjos não precisam ser educados, né? São perfeitos. Tanto que quando uma pessoa, um professor, uma outra mãe, pai, comenta sobre uma má conduta do filho, de pais que acham que os seus filhos são anjos, os pais tendem a não acreditar, porque eles acham que os filhos são bons demais para cometerem certos erros. E então eles terminam negligenciando a educação por terem uma visão errada sobre os seus filhos. Há pais, no outro lado, o lado oposto, que acham que os seus filhos são demônios. E demônios, os pais entendem que não adianta educar. E quanto os pais que acham que os seus filhos são anjos, negligenciam a educação porque acham que eles nem precisam ser educados, né? Já são bons demais. Os outros pais que acham que os filhos são demônios, eles não educam e negligenciam a educação porque eles acham que nem adianta. Eu já falei, esse menino não aprende mesmo. E então terminam desprezando a necessidade que os filhos têm de ser educados, porque eles são vistos também de forma errada, como se fossem pequenos capetinhas, né? Não é assim que se diz normalmente, aquele menino é um capeta. Então, essa visão equivocada também leva a uma negligência. Em ambos os casos, os pais negligenciarão a educação porque são visões erradas sobre os filhos. Filhos não são anjos, filhos também não são capetas. Há outros pais que tratam os filhos como se fossem pets, bichinhos de estimação. E aí o pet ele só precisa de coisas materiais. O pet ele precisa de
comida, bebida e um lugar para se abrigar. E os filhos terminam sendo tratados como bichinhos de estimação, em que de um lado tem o potinho de comida, do outro lado tem o potinho de bebida, ele tem a roupa, tem os brinquedos, mas não são educados, porque os filhos são tratados como bichinhos de estimação. E eles negligenciam também a educação dos filhos. Para outros pais, os filhos são problemas. Os pais querem tanto curtir a vida que olham para os filhos como erros dos pais, acidentes, né? Não queriam engravidar e engravidaram. O que foi isso? Um acidente. E aí os filhos são chamados de acidente, empecilhos para esses pais que queriam curtir a vida. Queriam viajar, queriam passear, ir ao cinema. E ninguém vai ao cinema com uma criança de colo com 1 ano de idade, que ela não vai conseguir ficar muito tempo dentro de uma sala de cinema. Então, para esses pais, os filhos são problemas, que também é uma visão equivocada, porque o filho não é o problema. Essas 4 visões, quer o filho como anjo, quer como um demônio, quer como um pet, ou quer como um problema, são visões equivocadas. São visões erradas sobre os filhos. Qual é a visão correta? É preciso que os pais tenham uma visão correta, porque nós vamos falar sobre a relação das crianças com o culto. E os pais precisam, para tratar esse assunto, começar tendo uma visão correta de quem é a sua criança, quem é o seu filho, o que ele é diante de Deus. Qual é a visão correta sobre este filho que eles possuem? Filhos, a palavra do Senhor nos diz que são herança do Senhor. Vamos lá para um texto, né? Para a gente poder estar sempre embasando na palavra do Senhor tudo aquilo que nós estamos falando. A palavra do Senhor nos diz que filhos são herança. Salmo 127 nos diz o versículo de número 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Então, filhos são bênçãos de Deus. O que é uma herança? Herança é algo deixado de um pai para um filho. Deus deixa para nós uma bênção, uma herança. E a herança que Deus dá é o filho. Essa é uma herança do Senhor. Tanto que no Salmo 128, os filhos eles são como uma videira frutífera que fica ao redor da mesa, como rebentos da oliveira. Filho, então, é uma bênção de Deus. A forma correta dos pais olharem para os filhos é filhos, herança de Deus. Todavia, não podemos limitar a essa expressão, porque filhos são herança de Deus, mas também são pecadores que precisam de Cristo. Porque se você pensar em filhos como herança de Deus e excluir o fato de que eles também são pecadores que precisam de Cristo, os filhos poderão ser vistos como anjos. Há pessoas que dizem, filhos são bênção, e trata como se os filhos nunca errassem, como se eles não precisassem ser corrigidos, como se eles não precisassem ser disciplinados, como se eles não errassem no dia a dia, como pecadores que são, iguais aos pais, por sinal. Portanto, filhos são herança de Deus, mas também são pecadores que precisam de Cristo. E os filhos fazem parte de uma família da aliança, tendo em vista que nós estamos pensando nos filhos como filhos cristãos, filhos que estão vivendo dentro de uma família cristã. Portanto, filhos são herança de Deus, são pecadores que precisam de Cristo e são parte de uma família da aliança. Certo? A forma como nós olhamos para os filhos vai definir a nossa relação com o culto ao Senhor, com o culto a Deus. Como cristãos têm visto as crianças em sua relação com o culto ao Senhor? Como você
tem visto a relação que a criança deve ter com o culto a Deus. Qual deveria? Vamos pensar em três. Há três formas de se ver a relação da criança com o culto ao Senhor em nossos dias. Nós queremos ver esses três e, ao mesmo tempo, dar resposta. Porque nós queremos tratar como a criança deve estar diante do Senhor nessa relação com o culto. Primeiro, há pessoas que veem a criança não como alguém que é herdeira das bênçãos de Deus, que dentre as quais é o culto ao Senhor. Mas há pessoas que veem a criança como um problema, como nós mencionamos. Então a criança, na relação com o culto, ela é o quê? É alguém que atrapalha o culto. Porque só os pais parecem que devem cultuar a Deus. Você já pensou alguma vez isso? Vamos ser sinceros. Teve algum momento que você levou o seu filho para o culto e teve aquela impressão de que o seu filho está atrapalhando? Que naquele momento o seu filho não deveria estar lá? Ah, eu deveria ter deixado meu filho em casa, está só atrapalhando, eu não estou conseguindo adorar a Deus, então começa a pensar na possibilidade de não ir no próximo culto por causa do filho, ou deixar o filho com uma outra pessoa para poder adorar o Senhor. Observe que quando você pensa nisso, você pensa no seu filho como um problema. O seu filho é um problema? Será que o seu filho não deve também, não só por dever, obrigação, responsabilidade, adorar a Deus, como o seu filho não teria também, dentro da relação com a família da aliança, com a igreja, que ele faz parte, ele não está dentro? Seu filho está dentro da igreja visível? Está. Todos os que estão dentro da igreja visível, então, estão fazendo parte daquela grande família visível chamada de cristianismo. Ele não tem direito de adorar a Deus também? Veja, ao olhar para ele como um problema, ele é um obstáculo para você adorar. Mas quando você olha para o seu filho como alguém que também deve adorar a Deus e tem o direito de adorar a Deus, então você tem que mudar a sua concepção de como olhar para ele e como tratá-lo naquele momento. Nós vamos ver isso. Então, parece nessa visão que a criança ela só ganha valor depois de uma certa idade. Cresceu, agora a criança pode ficar no culto, agora ela pode adorar a Deus. Então, a partir de que idade Deus quer que uma pessoa adore a Deus? A partir de que idade um ser humano tem o dever de adorar o Criador? Só quando fica grandinho? Pequenininho não pode ou não deve? Pequenininho é só problema? Acredito que você, ouvindo isso, já deve ter pensado, não faz sentido isso. Não faz sentido olhar para um ser criado à imagem de Deus, que faz parte da família visível de Deus, ser visto como um problema. Porque também está fazendo parte dessa família que Deus abençoou e tem abençoado. Então, acontece a supervalorização do indivíduo em detrimento da família, quando olhamos para a criança como um problema. Ou seja, você não está pensando na adoração de uma família, você está pensando na sua adoração para com Deus. Precisamos corrigir a visão, fazendo com que a adoração ela ocorra dentro de uma atmosfera familiar e não dentro de uma relação apenas individual. Porque Deus é o Deus de uma família, como nos diz Efésios 2,19, a família de Deus. Há uma segunda visão também errada que nós precisaremos corrigir, e vamos corrigir em seguida também. É o fato de que subestima-se o poder de Deus para falar ao coração de uma criança por meio do Espírito que fala pela pregação fiel da palavra de Deus. Quantas vezes você já pensou, meu filho não vai entender, eu nem vou levar para a igreja, porque ele não vai entender nada do que foi pregado. A questão não é subestimar
a capacidade do seu filho, ainda que também, muito comumente, os pais subestimam a capacidade dos filhos de entenderem as coisas, até que são surpreendidos com os filhos repetindo coisas que ouviram, boas ou ruins. E os pais ficam assustados. Ele estava prestando atenção. Você estará subestimando o seu filho, achando que ele não consegue entender coisas que um adulto consegue entender. Mas o problema maior não é esse. É que se subestima o poder de Deus para falar ao coração de uma criança. Subestima-se a obra do Espírito Santo para regenerar, para converter o coração de uma criança. E quando nós achamos que uma criança não pode ouvir e entender a palavra pregada, nós estamos demonstrando que confiamos muito mais na didática, na retórica, na pedagogia de quem fala, do que no poder do Espírito Santo de falar por meio da Escritura Sagrada. Quem é o responsável pela conversão de qualquer pessoa? Não importa se doutor ou se analfabeto. Não importa se rico ou se pobre. Não importa se gosta de fazer constantes leituras ou se dificilmente ou nunca parou para ler um livro. Quem é o responsável pela conversão de todas as pessoas que se convertem a Cristo Jesus? É o pregador por sua retórica, didática, pela forma como ele consegue transmitir a mensagem? Ou é o Espírito de Deus que fala quando a pregação da palavra é fiel? Quando a Escritura é pregada com fidelidade? Qual é o causador da conversão? Eu creio que você sabe que o responsável por converter qualquer pecador é o Espírito de Deus. Então, não podemos subestimar o Espírito de Deus em converter o coração de uma pessoa, falar ao coração de uma pessoa por meio de sua palavra pregada fielmente. É claro que se ela não é pregada fielmente, então não é palavra de Deus. Mas se ela é pregada com fidelidade, então é palavra de Deus. Terceiro lugar, um terceiro problema que nós vamos também corrigir, nós ainda vamos falar dos três, só que mostrando a forma correta de nós vermos o assunto. O terceiro ponto é que não se compreende o valor espiritual do culto solene ao Senhor, oferecido pela igreja, que é um corpo de Cristo. Ou seja, o culto ao Senhor não é uma aula. O culto ao Senhor não é uma programação social em que nós dividimos uma programação para homens, para mulheres, para adultos, para adolescentes, jovens, crianças. Culto não é uma programação em que nós dividimos ou subdividimos por faixa etária. Culto é um momento espiritual. O culto é um momento solene em que o povo de Deus, como um só homem, está reunido, está junto, está ali na presença do Criador, para como uma só família, adorar a Deus, proclamar a sua glória, engrandecer ao Senhor e ser abençoado por Ele, por estar ali na presença de Deus. O caráter espiritual do culto não pode ser negligenciado também, porque o culto ao Senhor é um momento em que Deus quer que o seu povo esteja presente diante dele. Então, quando nós não tratamos de forma correta o culto ao Senhor, tendemos a achar que a criança também é um problema para o culto, para aquele momento em que oferecemos um culto a Deus. Então, precisamos corrigir essas três visões equivocadas. A primeira visão equivocada é achar que a criança é um problema, ela só atrapalha. A segunda visão equivocada é subestimar o poder de Deus para falar ao coração de uma criança. A terceira visão equivocada é não compreender o caráter espiritual do culto solene em que o povo de Deus está diante do Senhor. Então vamos corrigir esses três
mostrando as visões corretas. Como você deveria olhar para a relação das crianças com o culto ao Senhor. Primeiro, as crianças são filhas de famílias da aliança, são herdeiras das promessas divinas dadas à igreja visível. Criança faz parte da família da aliança. Ela é uma adoradora também. Vamos ver textos a partir de agora. Mateus 19. Se você tiver a Bíblia em casa, abra e ajude a si mesmo acompanhando, lendo. Não só ouvindo, mas lendo também. Mateus 19, versículos de número 13 a 15, nos dizem assim: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Os discípulos olharam para as crianças e disseram: vocês estão atrapalhando o mestre. O mestre está fazendo coisa séria. O mestre está pregando a palavra de Deus. Não atrapalhem. E então disseram para as crianças saírem. Mas Jesus disse: não, deixa eles virem. E as crianças chegaram para que Jesus abençoasse. É interessante que no versículo 15 aparece essa expressão impor as mãos sobre as crianças, que é a mesma expressão usada em Atos 6:6, quando os apóstolos impuseram as mãos sobre os que seriam diáconos. E também em 1 Timóteo 5:22, quando Paulo adverte sobre a importância de Timóteo ter cuidado e não se precipitar em impor a mão sobre presbíteros. Ou seja, Jesus abençoou as crianças de forma séria. Ele deu valor às crianças. Ele valorizou aqueles pequeninos. Assim como os diáconos tiveram as mãos impostas sobre eles e os presbíteros também. As crianças foram valorizadas por Jesus. Deixe as crianças vir. Criança não é problema. Criança é filha da aliança. Ela faz parte da família de Deus. Vamos ver alguns textos mais. Deuteronômios, capítulo de número 32, versículo 18. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 18. O cântico de Moisés diz assim: Ouvidaste, ó rocha, que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Viu isto o Senhor e o desprezou, por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. O que Moisés está fazendo? Moisés está falando que Israel iria pecar contra Deus e abandonar a Deus e trocar por outros deuses. E aí ele começa a falar desse pecado de Israel, uma profecia. E no versículo de número 25, diz o seguinte: Fora devastará a espada, em casa o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem encanecido. Veja que nessa profecia, a criança faria parte do castigo de Deus sobre o povo dele. Veja, mas você poderia dizer, mas a criança fez o quê? Uma criança de peito. Observe como Deus trata o povo dele como uma família. Ele abençoa o povo com uma família inteira, mas também castiga com uma família inteira. Ou seja, devemos olhar para a criança como parte. Você se sente parte da família de Deus? Você me dirá sim, eu sou parte da família de Deus. Seu filho, por acaso, não deveria ser assim também? Então, já que o seu filho faz parte, e ele tanto recebe bênçãos como até castigos que são derramados sobre o povo de Deus, porque Deus é um Deus que trabalha com famílias, um Deus de aliança, um Deus que trabalha com o povo da aliança, então o filho, ele também faz parte do culto ao Senhor. Ele também faz parte desta aliança.
Como nós falamos, Efésios 2,19. Ele diz o quê? Vamos para lá. O bom é a gente estar lendo o texto e acompanhando bem direitinho. Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. A igreja é chamada de família de Deus. E ele está incluindo todos mesmo. Por exemplo, quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e fala que a igreja estava vivendo dias abençoadores, abençoados. O texto nos diz, em Atos 2,42, que a igreja e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Me digam, havia criança aqui? As crianças estavam orando juntas? As crianças estavam junto com o restante dos irmãos, porque faziam parte da família, das famílias daqueles irmãos? Havia criança? Havia. As crianças fazem parte do ambiente da graça, do ambiente onde Deus derrama suas bênçãos. Havia criança aqui. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Os judeus não costumavam deixar crianças em casa para ir ao culto, porque os judeus entendiam que Deus, como nós vamos ver em um outro texto mais à frente, convoca toda a família. Tanto que a circuncisão era dada, um sinal de aliança, para uma criança de 8 dias. Ela, então, fazia parte da relação com Deus, que tinha uma aliança com a família. A criança fazia parte. Havia criança aqui. E elas eram parte desse povo, desta família. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 14, nos é dito o seguinte: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Digamos que um casal, ele teve em um dos dois, ou o marido ou a esposa, a conversão. O marido se converteu, a esposa não. A esposa se converteu, o marido não. Paulo diz, olha, continuem casados, porque o cristão, a parte crente da família, será a parte que estará abençoando aquele lar. E continuem assim. Ela estará orando pelo esposo ou pela esposa, estará pregando a palavra, estará abençoando a sua família. Então não se separe, mesmo que o outro não seja cristão, porque você estará abençoando o seu lar. E aí ele continua dizendo assim, ó: doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Que coisa fantástica! Por causa de um cristão da família, os filhos que dentro de uma relação pagã são impuros, porque nascem numa família que não tem nenhuma relação com Deus, esses filhos, dentro de uma família em que um é cristão, são abençoados. E a palavra vai chamá-los de santos, porque esses filhos serão conduzidos na palavra de Deus, serão conduzidos em Cristo e para Cristo Jesus, como é a responsabilidade dos pais, como os pais devem fazer muito bem. Tanto que Paulo, falando para Timóteo, ele se refere à educação de Timóteo na fé. E ele não fala de pai e mãe, ele fala só da parte materna. Ele diz assim: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te,
para que eu transborde de alegria. 2 Timóteo 1:4. Agora o 5. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Provavelmente o pai não era cristão. E todavia, Timóteo foi educado pela mãe, pela avó, que deve ter auxiliado. Ele foi educado na palavra do Senhor. Foi abençoado nessa educação. Como Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Os filhos são santos porque há alguém que está conduzindo na palavra de Deus e para a glória de Deus. Portanto, esse primeiro ponto nós corrigimos. Filhos não são problemas, meus irmãos. Filho não atrapalha o culto. Filho é parte da família da aliança e está ali para adorar. O seu filho está no culto porque ele tem o dever para com o Criador. Seu filho está no culto porque ele tem o direito de estar na presença do Criador. Ele é parte da família da aliança. Ele é herdeiro das promessas de Deus, dentro da igreja visível. E está ali para desfrutar de tudo que Deus manifestar graciosamente para a sua igreja. As orações em favor da igreja, a palavra de Deus dirigida à igreja, a adoração, os cânticos que louvam a Deus, ele faz parte. Ele desfruta daquele ambiente maravilhoso, o ambiente da graça divina, em que Deus manifesta a sua glória, que manifesta a sua bondade para a igreja. Então, não deixe seu filho em casa. Não o exclua, não tire do culto. Ele está ali, porque ele faz parte da família de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o fato de que Deus é poderoso para falar ao coração, através do Espírito Santo, até mesmo de uma criança não nascida. Não nascida. Veja, Deus pode falar ao coração de quem Ele quiser. Não subestime Deus. Vamos olhar alguns textos da Bíblia? Lucas capítulo 1, versículo de número 15. Lucas capítulo 1, versículo 15. Depois o versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor. O texto se refere ao nascimento de João Batista. Então está se dirigindo o anjo a o Zacarias. Ele diz assim: pois ele, e é o João Batista, será grande diante do Senhor. É uma profecia sobre o nascimento de João Batista. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Me diga, quando foi que João Batista se converteu? Por que eu deveria deixar de recebê-lo na família de Deus se o João Batista no ventre já tinha o Espírito Santo? Observem que subestimar o poder de Deus é besteira. Versículo 41 do mesmo capítulo diz assim: ouvindo esta a saudação de Maria, a Isabel recebe a visita de Maria, que já estava grávida de Jesus. E então, naquele momento, a Maria vai saudar a Isabel, e a Isabel ouve então a saudação, e aí diz que a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Isabel ficou possuída do Espírito Santo, mas não só ela. A criança, ao ouvir a saudação daquela que estava com o Filho de Deus em seu ventre. Me diga, aquela criança, o João Batista, que estava aqui no ventre de Isabel, ela conseguiria entender alguma coisa? Mas Deus, com o seu poder, fez a criança sentir a presença de Cristo. Não subestime o poder de Deus para converter o coração de uma criança. Não subestime o poder de Deus
para converter e operar. Daí, abrindo um parênteses, todo e qualquer aborto é um crime abominável contra Deus. Porque não podemos subestimar o poder de Deus para guardar a mãe e uma criança, para conservar a mãe com vida e a criança, e mais, para salvar até mesmo aquela criança. Não subestime. João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre. Se no ventre Deus pode dar o Espírito Santo a uma criança, como é que ele não pode dar depois que nasce? Mas vamos continuar. O texto pode ser mencionado em paralelo com outros que nós não vamos ler, mas vamos apenas mencionar. Juízes 13, versículo 5, fala que Sansão foi consagrado a Deus desde o ventre, o que é um paralelo com João Batista, que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Isaías 49, 1 também diz que o profeta foi chamado para pregar a palavra desde o ventre, o que é uma relação também com o que aconteceu com João Batista. E Jeremias também, capítulo 1, versículo 5. O profeta foi chamado desde o ventre de sua mãe para anunciar a palavra às nações. Então, Deus teve várias pessoas no decurso da história redentora em que ele deu o Espírito Santo desde o ventre. Se Deus pode dar o Espírito Santo a um bebê que está no ventre de sua mãe, não poderia fazer com que a palavra fosse compreendida por uma criança que está no culto ao Senhor? Veja que não é uma questão só de subestimar a capacidade da criança, mas é uma questão de subestimar o poder de Deus para falar àquela criança. A criança não deve sair do culto, porque ela é parte daquele momento. Ela é parte da família que está ali para adorar a Deus em culto. Mas vamos ler mais. Tem um outro texto muito importante que nos ajuda a perceber a importância de confiar no poder de Deus para falar a uma criança. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 21. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo 21. Diz assim o texto: Subiu Elcana, seu marido, o marido de Ana, que orava ao Senhor por um filho, com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, leva-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Samuel tinha nascido e ela estava cuidando. A viagem era muito longa, então ela terminou ficando, esperando desmamar o menino. O que significa 2 a 3 anos de idade. 2 a 3 anos de idade, que é o desmamar. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: Faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim, ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos e um efa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Ele tinha 2 ou 3 anos. É a faixa etária em que eles desmamavam. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. 2 questões importantes. Primeiro, eles adoraram a Deus junto com a criança de 2, 3 anos de idade. A criança só não foi antes, porque era comum que os judeus fossem ao culto com crianças de peito, por causa de uma série de dificuldades que ela deve ter observado nessa jornada em que eles tinham que ir até o local de adoração. Mas eles adoraram com a criança.
Segunda questão é que a criança passou a ir morar com os sacerdotes, tendo apenas 2 ou 3 anos de idade, para servir a Deus. E desde o início, o texto nos mostra que Samuel cresce na graça e no conhecimento do Senhor. Ele, desde o início, vai crescendo na presença do Senhor. Veja, versículo 11. Depois que ela canta ao Senhor, no capítulo 2, ela canta, louva ao Senhor, e o versículo 11 termina dizendo: Então Elcana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote ali, aprendendo a adorar a Deus com 2 a 3 anos de idade. Não existe limite para Deus operar na vida de um filho, de uma criança. Deus esteve com Samuel desde o início. Desde o início. Nós encontramos em Efésios 6 e Colossenses 3,20, Paulo dirigindo sua palavra a filhos. Filhos em geral. Não podemos colocar uma idade aqui nesse texto. Filhos, obedecei a vosso Pai no Senhor, pois isto é justo. Ou seja, o ensino dado para crianças, que deveriam aprender. São parte da família da aliança, devem fazer parte da vida da igreja como um todo. E, para encerrar esse ponto, esse segundo ponto, nós precisamos lembrar aquilo que nos diz o profeta Ezequiel, num texto que lemos com muita frequência. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. A obra da conversão é uma obra de Deus. Deus é poderoso para transformar vidas, para tocar no coração de uma criança e fazer essa criança crescer na graça e no conhecimento do Senhor, de modo que nós não conseguiríamos fazer jamais, porque a redenção é uma obra divina. Diz o texto: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Não há uma idade. Deus nunca disse: eu só dou meu espírito para pessoas a partir de tantos anos. Deus nunca disse: eu só converto pessoas a partir de certa idade. Deus nunca disse: eu só ministro a palavra ao coração de uma pessoa quando ela fizer tantos anos. Não tem. Deus pode dar o Espírito Santo a um bebê na barriga da sua mãe. Deus pode converter uma criança com 1 ano de idade, 2, 3, quanto Ele quiser. Deus pode operar no coração de uma criança para dar-lhe o Espírito Santo com quantos anos quiser, até antes de nascer. Não podemos subestimar o poder de Deus, porque a redenção, a conversão, é uma obra poderosa, sobrenatural de Deus, que faz pelo Espírito Santo e pela palavra esta obra. Não subestime. Leve o seu filho. Deus pode falar profundamente ao coração de seu filho num culto ao Senhor. E pode não ser entendido por um adulto. Num culto ao Senhor, um adulto entra, que não conhece a Deus, e o seu filho entra. Aquele seu filho com 1, 2, 3 anos de idade pode ser tocado pelo Espírito de Deus e compreender a palavra de Deus e, na pequenez dele, amar o Senhor, movido pelo Espírito de Deus. E aquele adulto, doutor, que tem pós-doutorado em qualquer que seja a área, que já ensinou a muitas pessoas uma série de conhecimentos seculares, ele entra no culto, mas sem o Espírito de Deus, ele sai do culto e não entende nada. Ou não consegue aplicar a sua própria vida, coisa alguma. Nós podemos mostrar isso pela Bíblia. Os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, que estavam no sinédrio, controlando, dominando, cuidando, ou deveriam cuidar do povo de Israel,
não conseguiam entender as palavras de Cristo, nem conseguiam aplicar à própria vida as palavras de Cristo. No entanto, Deus revelou para pecadores que eram desvalorizados, pescadores, prostitutas, publicanos, homens que não estudaram aos pés de rabinos como os doutores, mas que se converteram, porque o Espírito de Deus operou no coração. Aqueles eram como crianças, tanto é que Jesus várias vezes usa o termo pequeninos para se referir àqueles que estavam seguindo, que estavam indo atrás de Jesus, os discípulos dele. E, no entanto, os doutores da lei não conseguiam entender. Não subestime o poder de Deus para salvar teu filho, para falar ao coração do teu filho, porque Deus pode fazer isso. Mas em terceiro e último lugar, para que nós corrijamos a visão errada e os pais se sintam motivados a deixar, alimentar e conduzir os filhos ao culto ao Senhor, nós temos também o fato de que o culto ao Senhor é uma bendita ordenança para toda a família da aliança, a igreja visível de Deus, para todo mundo. O culto não é para adulto, o culto é para toda a família. O culto é para o bebê que está na barriga da mãe. E o culto é para o ancião, o homem mais experimentado daquela igreja local. O culto é para o povo de Deus adorar o seu Deus, porque Deus o quer perto dele. Deus quer abençoar este povo. O culto é para todos. Vamos para os textos. Mateus 21, versículos 14 a 16. Mateus 21, versículos 14 a 16. Nos diz assim: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os saiu da cidade para Betânia, onde pernotou. Jesus estava fazendo milagres. E as criancinhas, não adultos, as criancinhas, naquele momento em que Jesus estava fazendo maravilhas, estavam dizendo, Hosana ao filho de Davi. Elas estavam louvando a Cristo, adorando a Cristo. Os fariseus ficaram abismados. Olha, isso é uma blasfêmia. Eles estão louvando a você, tem que louvar só a Deus. O Espírito de Deus moveu as crianças a renderem um perfeito louvor a Cristo, pelo que Cristo é o Filho de Deus, Deus de Deus, portanto digno de ser adorado. E os doutores não entenderam que estavam diante do Filho de Deus. Que coisa maravilhosa! As crianças, movidas pelo Espírito de Deus, deram perfeito louvor a Cristo. Mas os doutores da lei, com o coração duro, não conseguiam entender que deveriam adorar aquele que estava diante deles. Jesus responde, citando o Salmo de número 8, versículo 2, dizendo, da boca de pequeninos e crianças de peito, crianças de meses, de 1 ano, até 2, 3 anos, criancinhas, tiraste perfeito louvor. Deus é louvado pelos bebês, pelas criancinhas, eles têm que estar no culto. Por que tiraram dali? Eles são também parte da família da aliança e dão louvores a Deus, até aquele louvor que adultos de coração endurecido podem não dar. Porque é o Espírito de Deus que nos move a adorar a Deus. Não é uma questão nossa. Somos pecadores, somos maus. Deus é que pelo Espírito usa os pecadores para render louvores ao seu nome. Por isso ele pode usar quem ele quiser. Ele pode usar o bebê, ele pode usar o ancião, ele pode usar o homem sábio e o indouto. Deus pode usar qualquer um.
porque é Ele que opera pelo Espírito Santo para que rendamos louvores ao nome do Senhor. Deus tem que ser adorado, porque Deus quer que os pequeninos o adorem. E veja que é exatamente o que João, capítulo 4, versículo 23 e 24, nos conta que Jesus falou. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E olha, encontramos pequeninos e crianças de peito louvando a Deus. Os adoradores que Jesus disse que o Pai procura em João 4, 23 e 24, encontrados nos pequeninos, nas criancinhas de peito, que estavam ali para render louvores ao Senhor. Deus quer ser adorado por todos, todos. Deuteronômios, capítulo de número 31, Deuteronômios, capítulo 31, versículos 11 a 13. Quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no culto, adoração, um culto solene ao Senhor, quando todo Israel tivesse que comparecer, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro. Todos. A criancinha. Não era para ficar ninguém em casa. Chame todo mundo para adorar a Deus, para ouvir a palavra que o sacerdote ia ler. Não tinha nenhuma mulher cuidando de criancinhas para que elas saíssem do culto e não atrapalhassem o culto. O mesmo sacerdote que ensinava a lei ao ancião era o sacerdote que lia a lei aos ouvidos da criancinha, para que a criancinha ouvisse a mesma lei dita para todo o povo no culto ao Senhor e eu aprendesse. E os pais em casa ruminassem com as criancinhas esta palavra. Veja o que diz o versículo 13. Para que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viveres. Os pais deveriam ruminar com as crianças, meditar com as crianças na mesma palavra. A mesma para os pais era a mesma para os filhos. Não subestime o poder de Deus para falar às criancinhas. Não tire-as do culto. Elas foram chamadas por Deus para adorar a Deus. E eu concluo, então, citando um texto de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 5. Quando nos fala da adoração a Deus e ao Cordeiro de Deus, que está junto ao trono de Deus, o versículo 13 e 14 de Apocalipse nos diz assim: Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Toda criatura. Se até as criaturas louvam a Deus, por causa que Deus as criou, os nossos pequeninos não podem deixar de estar no culto, adorando a Deus, louvando ao Criador. Portanto, meu amado, corrija a sua visão sobre seu filho. Seu filho, a sua criança, é herdeira das mesmas promessas. Ela faz parte de uma família da aliança, ela está dentro da igreja visível. Trate-a desse jeito, para que ela desfrute de tudo. Não a exclua de nada. Ela é parte da família da aliança. Também não subestime o poder de Deus. Deus é poderoso para falar ao coração do pequenino. Então, que você a coloque diante da palavra do Senhor. A coloque diante de Deus. Faça com que ela esteja diante do Senhor e confie. Ore por ela, para que o Espírito de Deus, que encheu no ventre de Isabel, a João Batista e a outros profetas,
também encha o seu filho, para que possa responder a Deus, dar resposta ao Senhor pela palavra ouvida. E então, trate a sua criança como alguém que também tem o dever de cultuar o Senhor. O culto não é para adulto. O culto é para a família da aliança. É para que a família da aliança cultue a Deus, adore a Deus, porque o culto é destinado a Deus. Mas o culto é para que toda a família da aliança, toda a família do povo de Deus, chamada em Efésios 2,19, de a família de Deus, esteja presente. Não podemos excluir em hipótese alguma que nos textos que falam da igreja reunida em Novo Testamento, em momento algum, nós poderíamos pensar que não havia crianças ali. Muito pelo contrário. As crianças sempre estiveram presentes. Porque era comum, era a prática dos judeus, que tinham seus filhos circuncidados, uma marca da aliança desde o 8º dia. Elas faziam parte e elas estavam ali para que Deus fosse adorado por elas. E Jesus ensinou que o perfeito louvor é tirado de crianças de peito também. Então, próximo culto, leve o seu filho e ensine a adorar, adorando você também. O ensine a amar a Deus. E então, ele adorará o Senhor como você deve adorar. E aprenderá a amar a Deus como você deve amar.